E você estava em uma grande quantidade de grandes varejistas, incluindo Nordstrom, Neiman Marcus. E isso também é o que eu te conheci primeiro. Eu te conheci por administrar um negócio de moda, que estava indo excepcionalmente bem, acho que pelo que li, estava ganhando centenas de milhões de dólares, e então você desliga. Sim, foi como um raio em uma garrafa. Eu peguei um momento. Então eu estava ainda meio que liderando o ataque em nosso negócio imobiliário familiar. Eu tinha filhos pequenos em casa ou estava apenas começando a ter crianças quando lancei joias finas. Acabou tendo 11 categorias diferentes, calçado de vestuário, fragrância de óculos de sol, Mas criamos uma linha com preços acessíveis, que era feminino e bonito, mas para como uma mulher multidimensional. Como na época em que eu estava chegando. As roupas que as mulheres estavam comprando para o trabalho estavam tão longe de aspiracionais. E eles não podiam fazer a transição com a mulher para a noite de encontro que eles teriam naquela noite. Ou depois do trabalho bebe com suas namoradas. Era como se ninguém estivesse postando no Instagram como que eles estavam vestindo para trabalhar. E então pensamos como vamos preencher a lacuna e criar algo para uma mulher moderna, e pegou fogo e foi. Quão grande isso foi, um sucesso incrível! Estávamos fazendo perto de 800 milhões de dólares em vendas anualmente. Quando eu desliguei quando entrei no governo, foi ótimo. Mas você estava fazendo 800 milhões em vendas anualmente? Quando você desligá-lo, sim, porque você desligou, eu fui para o governo. E você sempre tem que seguir em frente. E eu tinha construído uma equipe de mulheres que foram orientados para o impulso para a frente. E eu tive que colocá-lo no gelo. E isso foi tudo apenas parte das regras de cumprir com o escritório de ética governamental. Então eles basicamente olham para tudo que você tem, e eles dizem vender isso. Coloque isso em um traste, faça isso, faça isso, faça isso. Então você faz isso, e para o meu próprio negócio. Eles não tinham permissão para usar minha imagem. Eles não estavam por perto. Permissão para expandir o negócio em termos de novas contas. Ou internacionalmente, e isso foi bom por um momento. Mas no final do dia, você precisa de crescimento, e então achei que seria mais fácil terminar com uma nota alta. Então, para permitir que o negócio estagne. E eu também senti por mim mesmo, estou sempre ansioso. Como eu não gosto de olhar para trás e eu sinto a experiência dessa nova experiência. Quero dizer, servir era tão expansivo. A maioria das pessoas não desistiria de 800 milhões. Negócios anuais em dólares para entrar no governo. Porque você sabe que eu acho que é seu bebê também. Você sabe que é como sim, você sabe. Eu pensei na minha versão em 40 anos. Que quando feita a pergunta para servir por meu pai, que na época não conhecia ninguém em Washington, desceu em tudo, disse que não, e apenas prosseguiu com a vida como de costume. E isso não gostou de sentar comigo. Então eu não tinha intenção de servir. E algumas semanas depois que ele ganhou, ele pediu a Jared e a mim para irmos com ele. E meio que ajudá-lo a navegar neste novo ambiente. E meus olhos ficaram grandes, e ele brincou comigo. Ele é como, mas eu tenho que avisá-lo. Eles vão vir até você com força. Eles provavelmente vão te odiar. Você é muito jovem, você é muito. E ele, como eu sou como, oh meu Deus, eu sou como o quê? Que era como a antivenda, mas você sabe. Ele nos pediu ajuda e eu me sinto incrivelmente privilégio. Que ele nos deu a oportunidade de servir a um país. Nós amamos tanto que não esperávamos. Nós não tínhamos configurado nossas vidas para isso. Estávamos amando o caminho em que estávamos. E o trabalho que estávamos fazendo? Mas você também sabe, não pode colocar a cabeça na areia. E como se a vida tivesse mudado. Tanto quanto eu gostaria de dizer como, ele ganha negócios como de costume. Não há negócios como de costume. Sua vida mudou, você não escolheu isso embora. Na verdade, você não escolheu a maioria dessas coisas. Eu olho para a sua vida e vou desde muito jovem. Você não escolheu o contexto. Que você foi empurrado por causa de as ambições do seu pai, e quero dizer, eu posso ver em seu rosto que meio que soa verdadeiro. Mas acho que isso é verdade para todos nós, certo, até certo ponto? Como se nosso caminho fosse determinado por nossa circunstância. Eu realmente não realmente da mesma maneira. Isso é um pouco diferente com a política. Na presidência, mas mesmo a partir dos 9 anos. Você sabe que não está escolhendo deixar a escola. E os repórteres tratam você assim, e você não é.
escolhendo essas outras coisas ao longo do caminho. E então seu pai decide, ele quer ser presidente dos Estados Unidos. Não é como se ele tivesse uma carreira política onde ele gosta. Construído lentamente, é como se ele acordasse um dia e fosse como: eu estava bebendo água de uma mangueira de incêndio. Para todos nós foi muito. Normalmente você corta os dentes. Você conhece alguma eleição local como uma família, teve a experiência. A primeira vez que ele concorreu a um cargo foi presidente. E ele ganhou, então foi um período de ajuste radical para todos nós, mas você achou que ganharia. Menino fez isso, assim eu quis dizer. Foi difícil acreditar em mim mesmo. Porque todo mundo estava dizendo que ele não, e eu diria bem. Essas pessoas provavelmente sabem do que estão falando. Mas parecia que ele iria. E você sabe, então para mim, aquela época foi extraordinária porque eu realmente acreditava. Você sabe que eu morava em Nova York. Eu pensei que estava por perto. Cercado por mentes e opiniões diversas. E perspectivas e pontos de vista. E eu realmente pensei que tinha uma espécie de muita exposição a ideias, e sua campanha como rasgou para mim. E que eu percebi como a bolha em que eu estava. E de repente eu saí para o país e ouvi de pessoas que tinha pontos de vista muito divergentes sobre uma série de questões. Alguns deles reforçaram minhas crenças existentes. Outras vezes mudou completamente minha perspectiva. E orientação, então foi extremamente expansivo. Então quando você pergunta como, por que não voltei ao que estava fazendo? Eu acho que você conhece você é jogado em algo. E você aprende e cresce e muda em um. E eu me senti tão desafiador quanto era, como aquele momento da minha vida para dizer sim quando meu pai nos pediu para ir ajudá-lo, eu senti que foi um privilégio incrível poder servir. Então entrevistas que remontam aos anos 80, onde parecia que seu pai estava brincando com a ideia. Eu me lembro daquela entrevista com a Oprah, que posteriormente se tornou viral, dele dizendo que se ficou tão ruim nos Estados Unidos, ele nunca descartaria totalmente. Ele pensou que iria ganhar, porque ele nunca entrou em nada. Toulouse, como eu acho que você disse. E até em 1980 em uma entrevista com Rona Belry. Não consigo pronunciar esse nome. Ele disse que talvez eu concorreria à presidência. Não sei, você tinha alguma sensação de que isso era em tudo no horizonte, não realmente isso é interessante. Não, você sabe, foi na verdade onde discutimos coisas que não eram tipo de normal, como foi seu dia na escola. Foi que conversamos muito sobre imóveis e sobre a construção, e íamos entrar no negócio da família, e eu acho que ele meio que brincou com isso em sua mente. Por um tempo eu me lembro de uma vez pensar que era real. Eu tinha 16 anos e estava no internato, e eu liguei para ele eu vou. Oh meu Deus, eu li que você vai concorrer à presidência. Isso vai arruinar minha vida. Eu acho que fiquei histérica. E ele é como não se preocupe com isso não acontecendo. Você sabe que eu acho que ele era. Ele estava pensando nas opções que lhe foram dadas. Como eleitor, e ele estava insatisfeito, e eu acho. Ele estava começando a formular sua perspectiva sobre o que ele faria de diferente. Mas não foi minha infância. Que não era uma ambição dele. Que foi pelo menos articulado para nós, você sabe. Algumas das ideias que você mencionou na entrevista da Oprah. Ele estava falando sobre uma política comercial profundamente injusta para os trabalhadores americanos. Você sabe que seu ponto de vista permaneceu consistente ao longo do tempo. E permanece consistente até hoje exatamente nisso. Sobre a política comercial e muitas das coisas que ele articulou então são muito verdadeiros para ele até hoje. E então em 2015, quando você tiver 33. Minha idade, você aprende 2 semanas antes de anunciar que vai. Anunciar que ele quer concorrer à presidência, Novamente, como você recebe isso? Não há como um pânico existencial como você tem. Nos reunimos como uma família em Bedminster 1. E ele compartilhou conosco sua intenção. E ele me pediu para apresentá-lo. E eu disse a ele que sou como, bem, você está realmente fazendo isso. Como você vai? Você realmente vai fazer isso. Ele estava descendo a escada rolante e eu estou tentando gostar. Apresentá-lo e fazer o discurso. Eu sou como ele vai subir aqui. E na verdade foi tão rápido, mas eu acho que você sabe. Eu acho que ele havia debatido isso em sua mente por um longo tempo. E então quando ele puxou o gatilho foi a todo vapor. A vida não tem sido a mesma desde então em muitos aspectos,
Não, não tem. Mas tem sido, quero dizer. Tem sido um passeio extraordinário, houve altos e baixos. Mas nós vivemos muito. Então muito vivendo, dos quais você passou 4 anos trabalhando na Casa Branca. Alguns dos seus tipos de principais conquistas são: Debrando o crédito fiscal infantil de US $1.000 para US cifrão 2.000, beneficiando 40 milhões de americanos, com uma média de $2,2 mil por ano, ajudando a garantir licença familiar remunerada para trabalhadores federais, ajudando a aprovar a Lei do Grande Ar Livre americano, que é um dos maiores projetos conservadores desde que o sistema de parques nacionais foi criado, liderando esforços para modernizar a carreira e educação, fornecendo 1,3 bilhão anualmente para mais de 13 milhões de alunos, e ajudando a aprovar 9 leis. Luta contra o tráfico de seres humanos e a ex-exploração de crianças. E então acabou. Você estava feliz que acabou. Porque eu disse com Michelle Obama. Ela parecia feliz, eu deixei tudo no campo. Você sabe que eu não olho para trás e digo, como eu não tenho arrependimentos. Como se eu tivesse trabalhado o máximo que pude, e eu sou incrivelmente orgulhoso do que fui capaz de realizar nesses 4 anos e como se eu não me arrependesse de forma alguma. Mas você sabe, é um sacrifício para meus filhos e é isso. É um trabalho árduo, você sabe, então. Eu me sinto incrivelmente privilegiado pela oportunidade. Mas também, eu não tenho o que eles chamam de febre de Potomac. Você sabe que há algumas pessoas que, uma vez que eles têm a experiência de estar nessas salas e perto desse tipo de poder, eles apenas gostam de ficar em volta do aro constantemente. Como andar de bicicleta de volta, eu sinto que eu não esperava servir nesta capacidade. Pelo menos não nesta fase da minha vida. Meu pai me pediu para ajudá-lo. Nós desenraizamos nossas vidas e fomos e fizemos exatamente isso. E marcou muitas vitórias, quero dizer. Você pensa em algo como o crédito fiscal infantil. 40 milhões de famílias americanas beneficiou dessa política. Uma média de US $2.400 em seus bolsos, que é extraordinariamente significativo e consequente. E estou tão orgulhoso de ter sido capaz de fazer isso. 9 peças de legislação sobre tráfico de pessoas. O trabalho que fiz em torno da educação profissional e treinamento de habilidades, que é ainda mais relevante, pois meio que surfar o tsunami que se aproxima, que é a inteligência artificial. Você sabe o fato de que fomos capazes de fazer com que o setor privado se comprometa com a qualificação ou requalificação de 16 milhões de trabalhadores americanos. O fato de termos conseguido facilitar a criação de 1 milhão de oportunidades de aprendizagem nos Estados Unidos, como estes são profundamente significativas. Então eu estou tão orgulhoso do meu serviço que sinto-me profundamente honrado que ele confiou em mim para perseguir essas diferentes verticais e trabalhar ao lado dele, e também sei que é muito difícil. E para meus filhos, você sabe, minha primeira responsabilidade é ser a mãe deles. Era verdade, então também é claro, e eu fiz o melhor que pude todos os dias para estar em todos os lugares que eu precisava estar. Mas meus filhos têm uma idade diferente agora. E há um período finito de tempo. Antes de saírem de casa, eu acho que você sabe. Eu olho para minha filha adolescente. Ela tem 14 anos e mesmo se, como um quarto das minhas interações com ela, pela porta fechada do quarto dela, como eu preciso estar presente e eu preciso estar lá. Não é teórico para mim, porque agora eu sei o sacrifício que eles teriam que suportar, o custo para eles de se eu voltasse ao serviço. E não estou disposto a deixá-los pagar esse preço. Então, para mim, é como se fosse uma decisão bastante fácil. Eu fiz isso imediatamente, você sabe. Que neste momento estou onde preciso estar. Também é uma época diferente, você sabe agora. Meu pai tem um banco profundo de pessoas levantando a mão quem quiser ajudar e participar. Isso não era verdade antes. Ele realmente refinou suas políticas, suas crenças e tem muita convicção em termos do que ele quer fazer, então. Então eu sinto que para ele é incrível. Ele tem a equipe que ele precisa e para mim eu acho. Você sabe que minhas prioridades são minha família. E isso é muito bom e certo para mim. Para o que você não estava preparado. Eu fiz a mesma pergunta para Michelle quando ela estava aqui.
Sobre você sabe, você recebe aquele telefonema do seu pai e ele diz venha. Venha ajudar, tem uma visão de como isso pode parecer. Mas há surpresas, Michelle falou comigo sobre muitas das coisas. Ela não tinha ideia de que seria o caso. Eu não estava preparado para você não está preparado para nada disso. Não há nada que treine você para a experiência. E eu acho que uma das coisas que você percebe Muito rapidamente é como o poder, assim como o dinheiro. Torna as pessoas mais do que já são. E você vê isso muito jogando na política e na vida, né? Eu também acho que você percebe que as pessoas são apenas pessoas. Como você olha e eu tenho, você sabe, eu tive exposição a alguns dos grandes líderes de negócios. E agora eu estava sendo exposto a Para líderes em um cenário global de países, às vezes eles eram monarquias, outras vezes eles foram democracias eleitas. E então todos os tipos de variantes disso você sabe, foram, e você percebe no final do dia. Como pessoas são pessoas que você conhece. Alguns deles seus filhos não falam com eles. Eles brigaram com a esposa naquela manhã. Eles são você sabe, eles são apenas pessoas. E agora alguns deles parecem extraordinariamente históricos. Você conhece uma pessoa e diz, essa pessoa se sente consequente. Outros deles você sai e diz, eu me pergunto como essa pessoa foi eleita para isso você sabe, alto cargo, mas acho que tira o véu e o mistério. E acho que removeu para mim muito de qualquer intimidação que eu possa ter em como interagindo com outro ser humano. Sua situação de segurança deve ter mudado consideravelmente, sim. Você sabe porque a política é um jogo perigoso. Acho que ouvi algo que dizia: Ser presidente é o trabalho mais perigoso do mundo. Quando você olha para a taxa de mortalidade e, obviamente, vimos assassinatos políticos neste país, mesmo nos últimos tempos. Mas seu pai também foi baleado, bateu na orelha. Quando ele estava na campanha eleitoral mais recentemente. Como tem sido e o que realmente? Você pode me dar algum detalhe sobre o que isso realmente? Como significa quando você se envolve na política? Como a vida muda de uma perspectiva de segurança? Sim, eu acho que, isso muda radicalmente. Agora estamos protegidos pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. E sou muito grato aos homens e mulheres que cuidam da minha família. Cuidou do meu pai, protegeu ele arriscando suas próprias vidas para fazê-lo e agora fazê-lo para mim e meus filhos, muito grato para todos eles, mas é assustador em que vivemos. Tempos muito preocupantes e como. Você sabe o fato de que existe uma correlação entre serviço e violência é o terrível por si só, mas esse é o mundo em que vivemos, então, você sabe que eu tenho que reconhecer essa realidade e defender minha família como o melhor que posso e certifique-se de que eles estão protegidos. E tenho muita sorte de o serviço secreto são o melhor do mundo em fazer isso. Onde você estava em 2024 em julho quando você ouviu a notícia que seu pai levou um tiro na orelha. Houve uma tentativa de assassinato em sua vida. Você se lembra onde você estava? Como é isso como uma filha, quais são todos os sentimentos e pensamentos? Eu estava em Bedminster, New Jersey houve muita comoção e as televisões estavam ligadas. Então eu vi quase imediatamente. Não na minha casa eu não amo assistir televisão haha. Mas na piscina no bistrô e foi quase em tempo real, foi antes de ele se levantar. Que eu tinha visto o que estava acontecendo e dois dos meus filhos estavam lá então. Você sabe que minha primeira reação foi mandá-los embora. Mas foi incrivelmente difícil. Curiosamente, eu sabia em tempo real naquele momento que ele estava bem. Como eu só sabia que, como se não fosse a hora dele. Então fiquei horrorizado e com medo. E eu era protetor dos meus filhos. Mas eu não acreditava como o pior resultado possível tinha acontecido. Graças a Deus e graças a Deus não tinha. E então eu o vi naquela noite, quando ele voltou do hospital. Porque ele também estava ficando. Naquela manhã ele havia saído de Bedminster. E naquela noite ele disse. Ele voltou depois que ele saiu do hospital e é tarde 1 e 2 horas da manhã. E Gerard e eu ficamos acordados e conhecemos seu carro enquanto ele estava entrando e eu me sinto incrivelmente sortudo. Que ele estava protegido naquele dia, mas você sabe quando. Você não pode tomar as coisas como garantidas na vida.
E eu aprendi isso de várias maneiras, que sendo um deles Quando minha mãe faleceu prematuramente. Quando meu marido teve um susto com câncer, você sabe. todos esses desafios que lembram o quão finito e quão preciosos são cada momento desta vida que vivemos. Fazer você perceber, você simplesmente não pode tomar nada como garantido. E eu acho que conforme você se move através deles, e você sabe se Deus quiser. Você é capaz e tivemos tanta sorte naquele dia que esta foi uma tentativa fracassada de tirar sua vida. Eu não sou realizado, mas você só acha que você se compromete a amar e conectar e um reconhecimento de quão curto é o nosso tempo aqui na Terra. E como você tem que valorizá-lo. Alguém atirando no seu pai e tentando matar seu pai. Esta é uma pergunta bastante difícil de fazer. Mas é como se a maioria de nós, nunca será capaz de se relacionar com o fato de que membros do público querem que nossos pais sejam mortos. E essa é a realidade a situação para o seu pai é que alguém atirou nele. Estava tentando executá-lo publicamente Eu me pergunto como isso de novo não o torna negativo para o mundo. Porque eu não permito o que isso realiza. Sendo negativo em relação ao mundo. Eu acho que isso traz mais negatividade ao mundo. Mesmo para a pessoa que atirou em seu pai. Há muita doença lá e você sabe que eu acho que perdão é uma coisa difícil a este respeito. Mas eu acho que você tem que sua vida foi uma bênção. Para que eu pudesse ver o que aconteceu. E ser legitimamente traumatizado pela experiência. E ninguém poderia realmente discutir com isso. Mas você tem que passar por isso. E no lado oposto disso é o fato de que ele está conosco hoje. Que ele não morreu, que meu pai está vivo. E isso é uma bênção extraordinária para mim como seu. Como sua filha na vida, você tem uma escolha apenas em como você responde. E eu escolho ver o resultado positivo que transpirou e habitou lá. A mente joga cenário certo. A mente joga o cenário que, onde ele não conseguiu, onde ele virou a cabeça na outra direção, a bala o atingiu. E você presumivelmente interpretou aquele cenário quão diferente a vida teria sido e bem. Vendo repetidamente por meses na televisão. Nas notícias certamente não era a coisa mais fácil. E você sabe, isso é parte do motivo pelo qual eu sou antes mesmo de eu nunca amei assistir às notícias. Vou ler as notícias, mas não. Quero dizer, ele está aqui. Você sabe que realmente me senti como um milagre e uma bênção e é nisso que me concentro. Eu posso ver a emoção novamente em você. Que novamente é fascinante para mim porque você sabe que eu ouvi, você conhece as pessoas ao seu redor falam sobre isso. Mas o pedágio emocional parece ser mais tipo de presente em você sobre aquele incidente do que sobre outras pessoas que eu ouvi falar sobre isso. Bem, ele é meu pai. Ele é meu pai e ele quase perdeu a vida naquele dia. Mas ele não fez e eu me sinto muito grato por isso